Vamos lá então para o processo de produtividade. Vou começar com o primeiro item. Quem assistiu às aulas anteriores vai lembrar de cada item desse, mas aqui eu vou colocar numa ordem lógica para você aplicar na sua vida. Vamos lá. Primeiro item. O primeiro item é um registro. O registro é quando você anota todas as ideias, todas as coisas que vêm à sua cabeça. Quando você anota, seja no celular ou seja num papel, no meu caso, o que eu sugeri é que para cada área da sua vida, para cada projeto, você tenha um local específico para fazer essas anotações. Por exemplo, no meu negócio, eu trabalho com sócios diferentes, de projetos diferentes. Então, vira e mexe, eu tenho alguma coisa que eu vi, que eu achei legal, que eu anotei, que eu printei, eu preciso dividir isso em cada projeto. Então, se eu tenho uma ideia para a Escola Gestão Fitness, que é um projeto meu, eu tenho um caderno só para Gestão Fitness. Se eu tenho para um outro projeto, que é o Transforma Ideias, é um outro local só do Transforma Ideias. Por que registrar? Porque, lembra que eu falei da ansiedade? O fato de você ter um monte de coisa acontecendo na sua cabeça faz com que você perca e, pior, você se sinta ansioso com medo de perder. E depois você fica pensando, ai meu Deus, eu tinha pensado em alguma coisa, o que era aquilo que eu tinha pensado? Ai, eu tô esquecendo alguma coisa. Sabe aquela coisa que traz essa sensação ruim? Então, crie o hábito de registrar tudo o que vier à sua cabeça. A de fazer lista de mercado, a fazer lista de tarefas diárias, seja até no final de semana. Final de semana você montar o seu dia, vamos acordar tal hora, família, vamos sair de casa tal hora, vamos voltar tal hora, à noite a gente vai jantar tal hora. Você faz o seu final de semana render muito mais, mas faça isso por escrito, anote. Porque sabe o que vai acontecer se você não fizer isso? Você fala, nossa, o que a gente ia fazer mesmo depois? Isso acontece. Eu anoto até no meu final de semana. E às vezes, por exemplo, eu falei isso numa das aulas, se eu for sair à noite para um jantar, eu começo a anotar tudo que eu vou fazer antes disso. Então, que hora que eu tenho que começar a me arrumar, para ver, que hora que eu tenho que sair, que hora que eu tenho que me arrumar para poder sair aquele horário, que hora que eu tenho que fazer a unha para poder me arrumar para poder sair aquele horário, e assim vai, de trás para frente. Né? Então, o ideal é que você anote tudo, todas as ideias, todas as suas tarefas, para que nada fique perdido na sua cabeça e a sua ansiedade fique cada vez maior, essa aceleração de pensamentos. Segundo ponto deste roteiro, desse processo de produtividade. Tá ali tranquilo porque você esvaziou a sua cabeça, que você anotou tudo. Você vai fazer uma seleção do que você anotou e vai começar a jogar no lixo coisas que não faziam sentido, porque às vezes a gente anota coisas que não faz sentido. Quem não tem um lugarzinho, uma gaveta, cheio de papelzinho, de coisa anotada, que se torna um lixão parado, uma energia parada ali. Então, isso você precisa se desfazer. Então, a partir do momento que você seleciona, fala, isso aqui é útil, isso não é útil, você já diminui aquela carga de informações. Não sei se está fazendo sentido para vocês tudo isso, mas quando a gente fala de procrastinação e disciplina, a gente está falando de organização de informações, de ideias da sua cabeça. Então, esse processo, ele tem um porquê, né? Que é o registrar, depois você selecionar isso que você registrou e desfazer daquilo que não faz sentido, utilizar aquilo que faz sentido no momento ou guardar aquilo que vai fazer sentido um pouco mais para frente. Então, essas já são as duas primeiras etapas do processo de produtividade. A terceira etapa é a organização. Você pega todas essas anotações que você anotou em cada local, cada caderninho, cada parte no celular, todas essas anotações, aquilo que você não jogou fora. E aí você planilha isso. Isso eu cheguei a falar numa aula. Que a partir do momento que você pega e planilha, você coloca isso numa planilha de Excel, planilha família, uma planilha para a sua área financeira, uma planilha para um projeto da empresa, as áreas da sua vida, você divide isso em caixinhas, divide isso em pastas, você pega cada informação dessa e coloca lá, fica muito mais fácil de você olhar do que papel escrito ou anotação no celular.
Então, o momento da organização é a hora que você pega todas essas ideias, essas informações que você fica printando, você fica pegando aí na internet ou na vida e transforma aquilo em algo organizado, de preferência no computador, porque a partir daí você vai utilizar, já está seguindo os passos para fazer, para executar. No próximo passo, no quarto passo, que é o quarto passo é o do planejamento. Vocês verem, né? Eu falei sobre registrar, selecionar, organizar e agora que é planejar. Muita gente acha que é sentar e planejar. Não é. É porque as outras fases, a fase de registrar, de selecionar, de organizar, a gente faz de forma muito solta. Quando eu conto todas essas etapas para vocês, é para vocês fazerem as coisas de forma consciente. Prestem atenção, selecione as informações que vocês têm aí pela internet, pela vida. Selecione aquilo que é importante, depois jogue fora o que não é importante. Depois você organiza aquilo que é importante. E agora você vai planejar. Planejar é determinar o que é que você vai fazer primeiro, até porque se você é uma pessoa que tem uma cabeça acelerada, tipo eu, que tem um monte de ideia, você precisa escolher o que é que você vai fazer. Mas não quer dizer que aquelas ideias que você tem, elas não vão acontecer. Como eu falei, a Universidade do Empreendedor está no meu radar, eu estou planejando ela faz 2 anos. Então, ela nunca saiu do meu radar. Eu vinha fazendo anotações, eu falei, uma hora ela vai sair, uma hora ela vai sair. Então, no planejamento é quando você vai falar, esta é a hora que vai acontecer. Então, o que você vai fazer? Isso vai acontecer tal dia, lá em dezembro, e você vai planejando no seu calendário, mês a mês, o que é que você vai fazer até lá. No mês você vai planejar a semana, na semana você vai planejar os seus dias. Então, isso aí eu falei na primeira aula, né? Eu fui mais a fundo sobre como planejar o seu ano. Eu costumo dizer que o ideal é que você planeje um ano, né? Você não precisa planejar daqui 5 anos detalhadamente. Detalhadamente você detalha um ano. No meu plano, eu tenho um objetivo para daqui 3 anos, eu tenho outros objetivos para daqui 6 anos. Isso porque isso envolve, no meu caso, a escola da minha filha, a idade da minha filha. Então, na minha vida é assim que funciona. Mas tem gente que faz para 5 anos, 10 anos e por aí vai. Hoje, o foco é o seu ano. Por isso que eu comecei com esse assunto, em janeiro. Para você fazer o seu planejamento anual. Então, começa agora, se você não fez, começa já a fazer. Tudo isso que eu falei da primeira etapa até essa quarta etapa, que é o planejamento. A quinta etapa é a etapa que mais dá problema, que é onde o bicho pega. Você viu que as 3 primeiras etapas do registro, da seleção e da organização é uma etapa que não é comum muitas pessoas fazerem. A do planejamento as pessoas já fazem. Mas onde é que o bicho pega, que entra a procrastinação? É na ação. Na ação, na execução. E essa é a quinta etapa, a execução. É a hora que você tem que fazer. Então, no planejamento, você já se colocou, o que eu vou fazer na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, no mês que vem e tal. Você já sabe o que você tem que fazer. A sua cabeça já vai estar mais tranquila, porque você já sabe o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, a sensação é, tenho muita coisa para fazer e por onde eu começo? Meu Deus, eu estou enlouquecida. Meu Deus, eu preciso ser 2 de mim. Meu Deus, meu dia precisa ter mais de 24 horas. É assim porque você não se organizou. Quando a gente se organiza e planeja, não é assim. Não é. Você coloca aquilo que você consegue executar. E eu vou falar sobre isso no próximo item, que são os hábitos da produtividade. Então, a ação é elimina esse estresse. Eliminado esse estresse, porque você fez o seu planejamento, você vai começar a colocar em prática passo a passo que você planejou, não importa o que aconteça. Com a sua disciplina, com esse contrato que você tem com você mesmo, você vai executar as tarefas que você se prontificou a executar todos os dias para alcançar o seu objetivo. Elas podem ser revisadas? Podem. Elas podem ser trocadas por outros projetos? Pode. Claro que pode. Nada aqui é engessado.
Mas a questão é, o problema acontece quando você não tem isso. Quando você tem, as chances de você alcançar o que você quer são muito maiores.